tudo bem? Boa tarde! E aí, vamos para mais uma aula de história? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai lembrar do que a gente estava falando nas nossas últimas aulas, tanto em história quanto em geografia. Lembra que os assuntos eles se complementavam? Então, a gente estava falando sobre o bairro, certo? O que é o bairro mesmo? O bairro ele é uma parte da cidade. Lembra que a prof falou? Dentro de uma cidade existem vários bairros. Nas cidades grandes há muitos bairros. Por que nas cidades grandes há mais bairros que nas cidades pequenas? Será que alguém sabe me dizer? Lembra que a prof explicou que nas cidades grandes existem muitas pessoas, certo? Ou seja, às vezes as pessoas saem das cidades pequenas, vão para as cidades grandes e essa cidade vai crescendo, crescendo, crescendo. Quanto maior a cidade, mais bairro ela tem, certo? Por quê? Porque fica mais fácil da organização. Lembra que o bairro ele serve para nossa melhor organização dos correios? Lembra que a gente conversou sobre isso? Ok, então. Quando um bairro ele fica muito afastado do centro, tá? Ou afastado de outros bairros, a gente diz que ele é uma periferia ou um subúrbio, tá? Então, se ele fica muito afastado, é um bairro que é uma periferia ou um subúrbio. Os bairros, eles podem ser o que mesmo? Residenciais. O que tem nos bairros residenciais? Isso mesmo, certíssimo quem falou, residências. Muitos prédios, muitas casas, né? E os bairros comerciais? O que a gente tem nos bairros comerciais? Será que a Maju pode me dizer? Ou a Beatriz? Nos bairros comerciais a gente tem muitos comércios, né? Então a gente vai ter muito banco, muita loja, loja de roupa, padaria, muitos restaurantes, certo? E nos bairros industriais a gente tem o quê? Em Luiz Francisco, em Eric, em Bruno Modelon. Nos bairros industriais a gente tem as indústrias, ou seja, as fábricas, certo? Fábricas de roupa, de calçado, de alimento, né? Fábrica de remédio, certo? Por que essas fábricas ficam muito afastadas? Quem lembra? Lembra que a prof explicou? Será que alguém aí de casa lembra? Então, as indústrias elas ficam afastadas, primeiro porque elas precisam de um grande espaço, um espaço grandão, certo? Para caber todas as máquinas, são muitos funcionários, e também porque elas soltam muitos poluentes. Lembra que elas soltam muita sujeira, muita poluição, aquela fumaça preta, então elas ficam um pouco mais afastadas do centro, certo? E o bairro misto? O que é o bairro misto? Será que a Juju sabe me dizer? E a Júlia Tomé, será que sabe me dizer? Então, os bairros mistos são os bairros que têm de tudo um pouco. Lembra? Então, ele tem um pouco de residência, tem um pouco de comércio, tem algumas indústrias perto, certo? Então, esses são os bairros misto. Certo, Cecília? Certo, Sofia Santos? Certo, Gabi? Ótimo, então relembramos. Agora, lá na página 130 de vocês, é o momento cidadão. O que é ser um cidadão? Cidadão, ele mora numa cidade e ele quer ter os seus direitos, certo? Então, todo cidadão tem direitos e também tem deveres, certo? Então, a gente tem direitos, lembra dos serviços públicos, mas a gente também tem deveres. Lembra? Deveres de cuidar de todo o nosso patrimônio. Então, vamos ler junto esse momento cidadão? Moradores em ação. O mais importante de um bairro é a comunidade que reside nele. É dever da população preservar as tradições culturais de seu bairro, bem como zelar dos espaços públicos, por exemplo, as ruas, as calçadas, os parques, as praças, mantendo-os limpos e arborizados. O que essa parte quis dizer? O mais importante é a comunidade, ou seja, as pessoas com que a gente vive em um bairro,
certo? Então, a gente precisa, a comunidade é como se fosse a família do bairro. Então, o que acontece? Não adianta só uma pessoa no bairro varrer a rua perto da sua casa, perto do seu prédio, né? A calçada, por exemplo, ou só uma pessoa não jogar lixo no chão. Todo mundo tem que fazer a sua parte, certo? Então, por exemplo, principalmente em cidades menores, o que acontece? Vocês sabem que a Prof é lá de Urubici. Lá, as próprias pessoas de cada bairro, elas mesmo plantam o canteiro que fica na avenida principal da cidade. Então, cada parte do bairro tem os seus responsáveis. Ou seja, a comunidade, né, ela se uniu e elas organizaram para que ficasse bonito. Fica bonito para quem é turista, para quem chega, para os moradores que passam ali todos os dias, certo? Então, eles organizaram e colocaram um monte de flores no canteiro da cidade, tá? Igual mais ou menos essa foto ali embaixo, certo? Que a comunidade se uniu para fazer um bem para a própria comunidade, ou seja, para si mesmo, certo? Então, vamos continuar. Se cada um fizer a sua parte, os benefícios serão imensos e, em troca, todos desfrutarão de um ambiente bonito e saudável, que foi isso que a prof acabou de falar. Se todos ajudarem, todos vão ter os benefícios para si, certo? Porque vai ficar bonito para todo mundo, ok? Veja um exemplo na notícia abaixo. Moradores põem a mão na terra e cuidam dos espaços públicos. Foi aquilo que a prof falou, que acontece lá na cidade da prof, lá em Urubici, certo? Então, assim, essas pessoas aqui dessa reportagem, elas estavam cansadas de ver os espaços públicos, né, ocupados por lixo, por sujeira, mas principalmente sem a vegetação. Então, eles resolveram, né, se juntar e organizar essa parte da cidade. Então, um grupo de moradores desse bairro, do Jardim das Camélias, lá em São Miguel, lá em São Paulo, né, eles resolveram se juntar e eles começaram a plantar flores nessa praça. Olha que legal que é essa reportagem. E é uma história real, tá? Então, eles fizeram o que muitas pessoas fazem, certo? As pessoas das grandes cidades, dos grandes centros, também deveriam fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente espera só do outro, mas a gente também precisa ir buscar o que a gente quer, ok? Agora, ali na página 131, é o seguinte: qual que é a opinião de vocês sobre a notícia? Vocês gostaram? Será que as pessoas devem mesmo fazer isso? Será que elas estão certas? Será que elas estão erradas? O que vocês acham sobre isso? Gostaria que vocês comentassem com os pais, com os familiares e os responsáveis de vocês, certo? Até para saber o que eles acham sobre isso. Será que é importante? Será que a comunidade se reunir é importante? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso também, para poder estar ajudando a organizar o nosso bairro. Quais são os benefícios de uma ação como essa? O que vai ter de benefício se eu deixar, por exemplo, aquele espaço lindo? Aquele espaço cheio de vegetação. Primeiro que eu vou me sentir confortável, vou me sentir feliz no bairro onde eu estou, não vai ter sujeira, certo? Quanto mais vegetação, quanto mais flora, o que acontece? O nosso ar fica mais limpo. Então, só tem benefícios, certo? Se você consegue fazer essa organização para o seu bairro, sempre vai ser positivo, vai ser ótimo. E você já participou de alguma ação em benefício da rua ou do bairro? Será que vocês aí de casa já participaram? Se sim, ótimo. Se não, será que quando acabar tudo isso, a gente não poderia, de repente, organizar alguma coisa assim perto do colégio, por exemplo? Vamos pensar sobre isso? Perguntem para os pais e para os responsáveis de vocês se eles já participaram de alguma ação como essa, por exemplo, de ajudar na limpeza da rua, ou de estar organizando o canteirinho perto da rua. Pode ser aqui, pode ser em outra cidade, tá bom? Agora é com você. Podemos observar, né, que as habituais ações praticadas pela comunidade trazem grandes benefícios aos seus moradores e ao meio ambiente. Pensando nisso, eu quero que vocês façam uma lista de ações que podem ser realizadas nas ruas, né, ou nos bairros
em favor de melhores condições de vida de todos os moradores e do meio ambiente. Então, agora vocês vão fazer uma lista. O que a gente pode fazer para estar melhorando a nossa rua ou o nosso bairro? Por exemplo, não jogar lixo no chão, que isso já é uma coisa, né, que a gente não pode fazer, certo? Por exemplo, se eu reciclar, eu vou estar ajudando o meio ambiente e os moradores? Sim, além de reciclar, de estar reutilizando, de ajudar o meio ambiente, eu vou estar ajudando, por exemplo, quem mora em prédio, as pessoas que às vezes jogam o lixo no lugar errado, se eu jogar o lixo no lugar certo. Por exemplo, se eu plantar alguma árvore, alguma flor, eu vou estar ajudando com certeza, certo? Se eu manter limpo, por exemplo, quem mora em casa, à frente da minha casa, eu vou estar ajudando com certeza. Então, pensem em coisas que vocês podem ajudar, tanto no bairro, na rua, quanto no meio ambiente, certo? Agora, então ali, né, a Prof trouxe aqui para vocês, né, algumas sugestões que talvez, né, possa ter como resposta. Não jogar os lixos, né, ou entulhos, também em terrenos vazios. Sabe o que acontece? Tem muita gente que às vezes pensa assim, ó. Ah, mas aquele terreno lá tá vazio, tá abandonado, então eu vou colocar um monte de coisa velha lá. Ah, um sofá velho não quero mais, não tenho onde colocar. Vou colocar lá. Ah, um pneu que furou, não quero mais, vou colocar lá. Só que tá errado. Primeiro que o terreno não é seu. Você não pode fazer isso, né? É uma regra, cada um tem o seu espaço. Segundo, que o meio ambiente vai ficar triste se a gente começar a colocar coisas, né, ali. Então, não é legal. Cada local, cada coisa que a gente quer jogar fora tem para onde ir. Mas não é num terreno perto da nossa casa, por exemplo, que a gente pode jogar. Tá errado, certo? Então, não destruir a vegetação dos espaços públicos também. Às vezes a gente não consegue plantar, mas a gente já vai estar fazendo a nossa parte se a gente não destruir. Às vezes a gente passa por alguma florzinha que quer pegar porque é bonita, mas a florzinha ela foi feita para estar ali naquele local, certo? E não para ser retirada dali naquele momento. Ok? Preservar também os prédios públicos, os prédios históricos. Tem muita gente que infelizmente picha sem autorização, faz aqueles desenhos. A gente tem que entender que pichação ela é uma arte. Primeiro, se ela for autorizada e se ela for bem feita. Tem muitos artistas maravilhosos que fazem isso. Agora, tem muita gente que picha, escreve palavra mal educada, e aí não é legal, certo? Agora, na lição de casa 2, na página 137 do Momento Cidadão, é o seguinte. Todo bairro ele precisa de cuidados, né, para que seus moradores tenham qualidade de vida, ou seja, terem um ambiente saudável para viver. Quero que vocês perguntem aos seus familiares quais os serviços públicos que a prefeitura garante para a qualidade de vida no seu bairro e escrever no espaço a seguir e ilustrar de acordo com o relato. Então, por exemplo, aqui em São José, o que acontece? Você vai ver, eu moro no bairro Cobrasol ou no bairro Campinas. O que tem aqui dos serviços públicos que a gente pode estar usando? Por exemplo, tem coleta de lixo? Tem iluminação na rua? Tem saneamento básico? Tem escola pública? Tem hospital? Vamos pensar um pouquinho. As ruas são pavimentadas? Então, vocês podem dividir a folha, tá? E vocês vão estar escrevendo o que tem e desenhando o que tem, tá? Pensem bem em todos os serviços públicos que a gente estudou até agora. Então, assim, limpeza e varredura das ruas, tá? Iluminação, saneamento básico, os parques e praças. Será que tem algum por aqui? Tem a beira-mar. Será que a beira-mar ela é pública? Sim, né? A gente não precisa pagar para ir na beira-mar e também não tem um horário para a gente estar indo na beira-mar. Será que tem biblioteca pública? Por exemplo, no centro histórico a gente sabe que tem, mas em Campinas e São José será que tem? Será que tem hospitais em todos os bairros? Ou é só na cidade? Será que tem escola pública em todos os bairros? Então é isso que vocês vão estar perguntando para os seus familiares. E aí aqui também tem outro espaço para vocês estarem desenhando, que é um espaço maior, certo? Depois de feitas essas atividades, vocês vão fazer 3 perguntinhas no caderno de vocês, tá? Então, atividade no caderno. O que é um bairro?
Quem lembra em casa o que é um bairro? Lembra que eu expliquei no começo desse vídeo? Então, volta um pouquinho, que a prof já explicou. E o que a gente encontra num bairro residencial? Vai ter que lembrar, o que é um bairro residencial? E na 3, em que tipo de bairro que você aí de casa mora? Ele é residencial, comercial, industrial ou será que ele é misto? Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente fala assim, ó, ele é só comercial, mas também tem um monte de casa de prédio. Ou seja, então quer dizer que você mora num bairro misto, certo? E eu quero que vocês expliquem sua resposta. Por exemplo, eu moro num bairro residencial. Porque a maioria, né, que tem a maior coisa que tem nesse bairro são as casas e os prédios, não tem muitos comércios. Ou eu moro num bairro misto. Aí você vai explicar. Eu moro num bairro misto porque tem de tudo um pouco. Tem bancos, tem lojas, tem muitas casas, muitos prédios, certo? Então façam as atividades com atenção. Lembrem-se que eu acredito em vocês. Caprichem na letra. Beijinhos da prof, tá? E façam uma ótima atividade. Até a próxima aula.